Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é dedicado ao HC Componentes, né? Vamos esclarecer algumas dúvidas aí de usuário sobre o uso do HC Componentes, né? Dar uma explanada assim para que fique mais fácil o entendimento, beleza? Então vou fazer um pouquinho aqui da teoria, né? Que talvez fique mais fácil da gente entender primeiro um pouco a teoria para depois a gente ver isso na prática, beleza? Então vamos lá. O HC Componentes em si, galera, ele foi criado num conceito genérico. Lembre-se sempre disso. É um conceito genérico, certo? Então assim, ele foi feito para trabalhar com componentes DBWare, né? Então assim, simular, né, o uso de componentes DBWare em cima de aplicações 3 camadas, certo? Então eu posso fazer o uso de componentes DBWare como se eu tivesse usando uma arquitetura cliente-servidor ali, que eu tivesse aquele ponteiro com a base de dados, embora não seja assim, certo? Ele nasceu para ajudar essa galera, principalmente do mundo do ROS aí, que não tem o uso do componente DBWare assim a nível design, né? Que em runtime tem, dá para você fazer aí de qualquer jeito. Qualquer jeito não, dá para você fazer de N maneiras, né? Então, mas aquela galera que são viciada no RAD em si, né, gostam de arrastar, de fazer. Então eu criei essa facilidade para essa galera, para atender essa galera. Mas às vezes tem algumas dúvidas. Então aqui a gente está fazendo esses vídeos, né? Não é só esse, tem outros que ajuda ao entendimento do HC Componentes. Então entenda uma coisa, o HC Componentes ele é genérico, ele não é preso a uma framework, vou chamar de ferramenta, uma ferramenta A, B, C, D, não, pode se adaptar a qualquer um, não está preso. Eu fiz o HC Componente para se comunicar em aplicações 3 camadas. Qual vai ser? Pouco importa. Que tipo de banco de dados? Pouco importa. Que tipo de ferramenta para acesso a banco de dados? Também pouco importa. Ele não conhece nenhum tipo de ferramenta de acesso a banco de dados. Ele usa o conceito de genérico. Então assim, a engine, a query que ele usa é uma query genérica. Se é Faridac, para ele pouco importa. Se é Unidac, pouco importa. Se é Zeus, pouco importa. Se aparecer uma outra aí que é top das galáxias, pode botar, você pode implementar. Se aparecer 10 novos, você pode implementar quantas vocês quiserem. Então assim, é aquele famoso Solid. Quem aí gosta aí dos padrões de projeto, o Solid. Ele é fechado, mas sempre aberto para novas implementações. Então ele segue esse conceito. Então assim, mais ou menos assim, eu vou fazer sempre numa linguagem mais popular, não linguagem técnica, linguagem popular que fica mais fácil do entendimento, beleza? Então aqui, do lado do servidor, eu tenho um cara que eu chamo de HC Server, né? Então esse cara é o ponto que conversa com o lado do cliente, que é o HC Connection. Então eu tenho um ponto aqui do cliente, certo? No cliente, deixa eu apagar isso aqui. Do lado do cliente, ele tem aqui do lado do cliente, ele é um HC Connector. Então assim, ele tem os parâmetros que conversa com HC Server, certo? Então esses dois caras conversam entre si. Então quando ele quer alguma coisa, esse cara vai lá, ó, server
Ó, eu quero esse dados aqui, eu quero rodar essa função aqui, certo? Então o server vai providenciar rodar. Então ele tem lá uma engine genérica, certo? Aqui ele tem uma engine genérica aqui, ok? Que ela que vai fazer aquela cara. O meu, onde eu estou hospedado, assim, vamos dizer, onde o HC Server está, ele está no ambiente do Faridac, então ele vai se adaptar ao Faridac, certo? Ele está no ambiente do Unidac, aí ele vai se adapta ao Unidac, certo? Ao Unidac, né? Então, o meu componente do servidor trabalha para esse cara aqui. Esse cara aqui é genérico, certo? Esse cara aqui que conhece quem está lá, onde está o servidor. É Faridac, é Unidac, é Zeus, qualquer um. Então, esse cara aqui conhece quem é quem. Então, eu tenho o Zeus, eu tenho o Unidac, eu tenho o Faridac. São os três que tem. Mas se aparecer outro você quiser implementar, você pode implementar quantos quiser. Esses caras aqui vão conhecer o banco de dados, certo? Então esses caras buscam dos bancos de dados, certo? Como eles fazem, para o HC pouco importa, para o meu servidor pouco importa. Então isso aqui tá no ambiente que vocês vão querer usar. É genérico, vocês quem vão dizer, a escolha é sua. Para o meu HC Serve, ele conhece um HC Engine, né? HC Engine. Então essa engine aqui é genérica, essa engine aqui eu posso considerar ela mutante. Então ela pode ser um Faridac, pode ser um Unidac, pode ser um Zeus, entendeu? Então assim, o server solicita a minha engine solicita quem está lá no servidor. Fulano, é você que está de plantão hoje? Faridac, é você que está de plantão hoje? Então, me traga essa informação do banco de dados. Repasse para ele repassa para o server, e o server repassa para o cliente, né? Lá no cliente eu tenho meus datasets, certo? Então, vou ter lá todos os meus datasets lá, aqui pode ser um dataset Mentable, pode ser um Virtual Table, pode ser um Z-Table, né, que vai ter, pode ser um Client Dataset. Pouco importa. Isso aqui, pouco importa quem aqui respondeu, porque esses caras aqui pedem a esse cara aqui, ao meu Connect. Meu Connect pede ao servidor. Meu servidor, aqui que eu digo servidor, não é meu servidor, é meu HC Server, certo? Então esse HC Server pede a uma engine genérica. Essa engine genérica que conhece quem foi implementado. Então ela vai pedir, hoje está no Zeus. Então ela vai pedir para o pacote do Zeus ir lá no banco de dados, buscar o que ele quer, devolver para ele. Então devolve para o pacote do Zeus, o Zeus devolve para minha engine devolve para o meu server devolve para o meu cliente, HC Connect, né, que é o cliente, e o HC cliente devolve para quem solicitou. Então esses caras aqui não sabe quem é que está trabalhando. Então aqui, por exemplo, se aqui for um HC Mentable, quem respondeu foi um Zeus, para ele pouco importa, não importa isso, certo? Então isso aqui, toda essa mecânica aqui, ela funciona independente da camada que tenha lá. Qual é a camada que eu chamo? A camada é quem está fazendo o servidor lá HTTP. É um ROS, é um DataSnap, é um Indy puro, é um Cleaver, é o ICS, pouco importa, certo? Esse cara aqui se adapta a qualquer componente que faz aquele trabalho de aplicações 3 camadas, entendeu? Então aqui
o HC Server eu tenho que estar dentro de um DM? Não. Eu tenho que estar conectado do lado da conexão? Não. Eu demonstrei nos vídeos do HC Componente sempre fazendo o quê? O que é que eu faço? Eu vou lá, crio um DM, certo? Dentro desse DM eu boto um FD Connection, por exemplo, certo? E coloco um HC Server. Assim que eu fiz todos os vídeos. Então aqui é meu data módulo, aqui é um DM normal que eu faço. Mas eu posso ter esse cara aqui separado em outra camada? Sim, eu posso ter uma camada aqui e colocar o meu HC Server aqui, certo? É a única coisa que eu tenho que fazer, ó, HC Server, na sua estrutura aí, o cara que vai fazer o acesso ao banco de dados é esse cara aqui. Eu só preciso disso. Quem é que está fazendo aqui? Pouco me importa. A estrutura aqui, quem conhece, é minha engine genérica, que está aqui atrelado a esse HC Server, certo? Ele que vai solicitar. Então eu posso ter um DM aqui de aqui, por exemplo, um DM financeiro, posso ter aqui um DM de estoque, posso ter um DM de cliente, posso ter um DM de usuário. Pode fazer o que vocês quiserem. Isso aqui para o HC pouco importa. Se você tem 10 DM, se você está usando orientado a objeto, se você está usando alguma framework, se você está... Pouco importa. O DM, ele tem atrelada a ele uma engine genérica. A engine genérica que conhece qual o seu ambiente de trabalho, certo? Ele conheceu. Então a engine genérica precisa saber quem é quem. Senão, como é que ela vai dizer, ó, eu tenho aqui uma encomenda de 2 toneladas. Como é que ele vai mandar um Fusquinha para carregar uma encomenda de 2 toneladas? Não tem como, né? Então ele tem que saber pelo menos qual é o tamanho da carga para ele pegar. Ó, então eu vou te mandar um caminhão aí, um truque, uma 1620, ou um bitrem, uma carreta, um guindaste, seja lá o que for. Mas ele precisa saber do tamanho da carga para poder ajustar o caminhão. Então a mesma coisa aqui, o HC Engine, ele precisa saber pelo menos o tipo de cara que está trabalhando lá. Então ele vai se ajustar ao trabalho, mas ele sempre só vai passar uma única resposta, uma única linguagem. É como se você tivesse assim, ó. Eu tenho meu HC Server aqui, ó. Eu tenho meu HC Server. Espera que eu mudei a cor. Ó, eu tenho meu HC Server aqui, beleza? E tenho aqui o meu HC, minha engine genérica, certo? Meu HC Server fala com a minha engine, vamos supor aqui, japonês. Minha engine responde em japonês, beleza? Então esses dois têm essa linguagem. O meu componente lá de acesso a banco de dados, vamos supor, a ferramenta Faridac, aqui fala português. Então aqui esse meu HC engine genérica, ele é poliglota. Então aqui ele vai passar a falar de português, recebe português, certo? Mas esse cara conversa com esse, e esse também conversa com o meu server. Então ele recebe os dados em português e fala em japonês para o meu HC Server. É um exemplo tosco aí, mas assim, para vocês entenderem a nível de isolamento, certo? Porque o que estão achando aí a galera? O HC Server que conversa com esse cara. Não, o HC Server não conversa com esse cara. Ele tem um intérprete no meio, que é uma engine genérica. A engine genérica que vai conversar com
ou quem está acessando o banco de dados. Então, se você pegar um outro hóspede lá, vamos supor, um outro hóspede, esse hóspede aqui é italiano, por exemplo, esse meu HC sabe falar em italiano, conversa em italiano. Então aqui seria Falidac, aqui um Zeus da vida, por exemplo, ou Unidac. Então esse cara que conversa, então aqui, se ele recebeu no idioma, ele vai sempre reportar o idioma que o meu HC server faz. Então aqui, esse cara está naquele conceito genérico. Ah, nasceu uma vaca nova, o idioma da vaca é mu. O HC componente está preparado, o HC Engine está preparado para falar a linguagem mu. Ah, saiu um novo idioma, está preparado. Então meu HC sabe conversar com qualquer um, não importa quem seja, certo? Ele conversa com qualquer um. Então ele pode estar num canto, meus data módulos podem estar no outro, certo? Então assim, como eu fiz da primeira vez, colocando essa galera aqui, ó, tudo dentro do data módulo, vocês estão achando que o HC depende do data módulo. Não depende. Ele apenas depende de quem é o poliglota saber quem é com quem ele vai conversar, certo? Para ele poder responder o HC Server, para o HC Server responder ao cliente. Ah, no meu DM eu posso colocar outras rotas, outros tipos de serviço. Você pode usar mais quantos serviços vocês quiserem, certo? O HC Componentes não interfere em nenhuma outra funcionalidade que vocês tiverem. Então, se vocês já tiverem, por exemplo, eu criei um servidor aqui, certo? Eu criei um host aqui bonito da vida. Meu host já tem meu data módulo que tem aqui no meio as minhas rotas, certo? Então, dentro do meu host, eu peço a rota peça a minha regra de negócio, que aqui é o data módulo. Então, aqui eu já devolvo um endpoint que faz uma lista de cliente, uma lista não sei o que. Vai atrapalhar se eu colocar um HC componente? De jeito nenhum. Você pode até fazer separado. Você pode vir aqui, criar a camada do HC componentes. Dentro dele você bota o HC Server e o HC Engine genérico. Aí você vai apontar, dizer, ó, Engine genérica, o cara que tem acesso ao banco de dados é esse cara. Pronto. Aí você vai aqui nas suas rotas, pode criar uma nova rota, ou você vai só acrescenta mais uma rota. Vamos supor, você já tem aqui 5 rotas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você adicionou o HC componente. Você só precisa adicionar nessa sua rota uma sozinha para conversar com esse cara. Só isso. Vai afetar nisso aqui que você já tem? Não afeta em nada. Você pode continuar botando rotas, criando, fazendo o que quiser, certo? A rota é o meio que, quando chegar um request ao servidor, um request, uma encomenda referente ao HC, ele saber onde vai buscar, certo? Por isso é a rota. Essa rota pode ser um tipo padrão. Bom, se você está usando no host, você tem que seguir a regra do host. Se você for para o DataSnap, você vai seguir a regra do DataSnap. Se você vai criar um IND puro, você vai seguir a regra do IND. Se você vai usar o ICS, vai seguir a regra do ICS. Se você usar o RDW, você vai seguir a regra do RDW. Vai mudar alguma coisa aqui para o meu HC? Não. Eu só estou dizendo, ó, recebi um conteúdo que é endereçado para o HC componente. Então, onde ele vai chegar até o HC é através das informações que você passou aqui, ele chega ao HC. O HC pede para o meu genérico, para o meu poliglota lá. O poliglota conhece quem está com acesso ao banco de dados, processa, devolve para ele, devolve para o meu HC Server, meu HC Server vai para a rota para o meu gero response, que devolve para quem solicitou.
Essa é a mecânica do coisa. Então, nada, tudo que tiver no HC componente não interfere em nada. Por isso que eu disse, o HC componente, ele é genérico. Eu não fiz engessado para estar preso a alguma ferramenta ABC. Não, eu fiz para que te derem a liberdade de vocês utilizarem do jeito que vocês quiserem imaginarem. A única regra que você tem que seguir é apontar, fazer um elo que um converse com o outro. Quer dizer, o HC Connect conversa com o HC Server. Só isso. Como vai ser, pouco importa para o HC. Então, lembre-se bem, o HC componente não interfere, não muda, não altera em nenhuma ferramenta que vá fazer o trabalho do servidor HTTP. Nada, não influencia em nada, não muda em nada. Beleza? Então, esse é o conceito do HC componente, certo? Então, assim, como eu mostrei da outra vez, foi o que? Eu criei lá um data módulo, certo? Fui lá, botei uma conexão, vou falar aqui do FD Connect, por exemplo, certo? E fui lá, botei um HC Server dentro desse container, certo? Então eu vou fazer diferente hoje. Eu vou fazer o que? Eu vou criar o meu container, certo? Aqui dentro vai ter o meu FD Connect, o que acessa o banco de dados. Aí vou lá criar um outro container, que eu não vou nem criar um container, eu vou criar uma classe normal, sem arrastar componente, para vocês verem que também funciona. Não é porque é um componente que você arrasta que só vai funcionar se você arrastar o componente. Não, eu vou criar ele dinâmico, certo? Vou mostrar para você criando dinâmico. Nele eu vou botar meu HC Server e vou botar meu engine genérico. Pronto. Feito isso, vou dizer engine genérica. Agora, se você quiser um acesso a um banco de dados, o cara que trabalha é esse. Pergunte a ele. Ele vai responder, vai passar para o HC Server. O HC Server devolve para a rota, gera um request. Um response, né, repassa para quem solicitou, certo? Então vou mostrar dessa outra forma, certo? Assim, para que vocês conheçam, vocês assim mude o pensamento de vocês, assim, entendendo o conceito, vocês fazem de N maneiras. A preocupação de vocês é que eu fiz daquela maneira, vocês acham que só funciona daquela maneira. Não. Por quê? Porque vocês não se atentaram ao conceito, à mecânica dele, o que ele precisa para trabalhar, como ele funciona, entendeu? Quando você se atenta como ele trabalha, você pode usar de N outras maneiras. Imagine isso aqui da seguinte forma. Você tem um cano d'água, aqui, um cano de 100 milímetros, certo? Aqui, eu passo um cano de 100 milímetros, certo? Aqui. Esse cano aqui é de 100 milímetros. Mas ele é da marca Tigre, certo? Se eu botar aqui um da Corona, vai funcionar? Vai passar? Se eu botar um da Corona de 100 milímetros, vai passar a mesma quantidade de água? Sim, vai passar a mesma quantidade de água. Mudou? Porque mudou o fabricante. Se eu pegar esse cano e fazer ele em L, mas sendo 100 milímetros, vai passar a mesma quantidade de água ou vai mudar porque fez uma curva? Não, a quantidade é a mesma, o diâmetro é o mesmo, não importa que ele fez uma curva, certo? O que vai determinar é a pressão, não o funcionamento, não a quantidade de água que passa em um cano de 100 milímetros, entendeu? Então, assim, quando você entende essa lógica, você vai conseguir fazer várias outras formas aí de preparar um Neston, certo? Então, nunca esqueça disso. HC Componentes não altera
funcionamento do seu A, do seu B, do seu C, não altera em nada. Ele agrega valor, agrega funcionalidade às ferramentas que vocês forem usar e não altera funcionamento, beleza? Entendam bem isso. Você entender essa mecânica, esse funcionamento, vai ficar muito mais fácil de você entender, beleza? Eu vou até aproveitar esse vídeo aqui. Eu vou mostrar a estrutura que eu fiz e aí paro para não ficar um vídeo muito grande e a gente faz o outro vídeo o que eu falei no vídeo aqui em si, né? Então o que é que eu fiz, ó? Criei um servidor console padrão, certo? Inclusive eu mudei a forma diferente dos vídeos anteriores, que aqui, ó, tô criando meu DM, que meu DM tem uma variável genérica aqui, uma variável global, né? O meu DM aqui é um DM data módulo normal, ó, herdado de T data módulo, não preciso de uma caixa de Pandora para funcionar, nada disso, padrão, certo? Botei um FD Connect, um drive que eu estou usando Postgre, então tá aqui, então já tem uma base de dados conectada, beleza. Fui lá, criei uma classe, uma camada de rotas, certo? Onde eu criei só a rota do root e disse o que eu vou querer devolver, certo? Porque ROS, aqui no ambiente ROS, ele só tem aquilo que você precisa. Não adianta você querer encher de adereço para parecer uma penteadeira de cigano. Não vai. O que você adianta você ter 50 veículos se você só pode dirigir um de cada vez? E aí? Você só vai ocupar uma garagem, um espaço muito grande, certo? Para manter 50 veículos. Então assim, para rodar, você vai rodar um de cada vez, você não tem como rodar todos, beleza? Então assim, o Rossi, ele é aquele único veículo. Se você quiser agregar coisas, ele vai botar o que você quiser. Esse veículo, quero que ele puxe uma carrocinha, eu boto um negócio lá para ele puxar, um reboque. Esse meu carro pode botar 4 pessoas, boto 4 pessoas e levo 4 pessoas, vou e trago. É um carro flex, posso botar álcool, boto álcool, boto gasolina. Então o Rossi é isso, ele só tem aquilo e você quem vai dizer o que você quer. O que eu ganho com isso? Um código enxuto, um binário mais pequeno, menor, menos propício a erro, certo? E assim um desempenho mais fácil, um negócio mais leve, do que você criar um 50 carros, querer andar nos 50 carros sem ter condições. Você tem uma garagem muito maior, um espaço maior, é um desperdício de recurso, certo? Então não vale a pena. Quer dizer, vai de cada um, né? Se você achar que vale, beleza, mas o bom funcionamento é você ter aquilo que você precisa. E outra coisa que eu recomendo a todo mundo, galera, ó, não só com Rossi, eu tô falando Rossi aqui porque Rossi, cara, hoje é um produto que, embora dizem que a Embarcadero tá bancando o Rossi, mentira, Embarcadero nunca iria bancar o Rossi. Por quê? Porque ela não vai pagar uma coisa se ela tem um produto que faz a mesma coisa. Isso aí seria contraditório. Mas ela pode apoiar um produto. O que custa? Pode apoiar. Quando o produto é bom, ela apoia. Se fosse um produto ruim ou um produto de uma pessoa que mete o pau na empresa, como é que a empresa vai apoiar um produto que é ruim e que os autores metem o pau na empresa? Nunca, ninguém vai fazer isso. Então, a visão de outros acham que o Rossi está aí no topo porque a Embarcadero está apoiando. Não, a Embarcadero apoia porque o produto já enraizou. Ele se mostrou que dá confiança ao usuário, que respeita o usuário,
que não extorque os usuários, certo? Ele segue aquele conceito de open source, certo? Tá ali, é de graça. Você não vê nenhum dos autores dizendo, me dê dinheiro porque para comprar meu tempo para fazer. Não precisa, certo? Não precisa. Hoje eles, com toda certeza, devem estar recebendo doações, porque o produto é bom. Então, quando a galera tem um produto que é bom, que dá confiança, todo mundo vai lá e ajuda. Vê o Lázaro. Lázaro, você vê alguém do Lázaro pedindo dinheiro, porque é open source. Zeus, você vê... Não, ele bota um ícone doação. Então, se você tem a consciência, você vai lá porque quer, não porque o cara tá pedindo, certo? Isso é feio. Então, assim, não cai ao ponto de open source, certo? Não cai. Porque para comprar tempo, cara, cai na real, cara. Você tá usando um projeto, uma coisa, para extorquir a pessoa, para pedir dinheiro. Isso é feio, isso é ridículo. Então, como a empresa Embarcadero, que viu que o Rossi não segue esse, ele vai apoiar. Eu apoio, outros vêm e apoiam. E tá aí. Mas porque tu não gosta da Embarcadero? Eu, Alexandre Magno, não gosto da Embarcadero, a política de preço que ela faz. A regra, o meio que ela está fazendo para vender licença. Isso eu não concordo, eu acho crime, eu acho feio, mas é uma opinião minha, certo? É uma opinião minha. Quando eu digo que eu queria ser batizado pela Embarcadero para ser extorquido, processo a Embarcadero, mas eu vou processar dentro da lei, se acontecer comigo, certo? Se não acontecer comigo, eu não tenho nada com Embarcadero. Embarcadero não é nem Embarcadero. O Delphi em si é prazeroso, certo? Hoje eu estudo outras linguagens. Na faculdade eu estou estudando C, Java, Python, tem outras linguagens. Eu estudo PHP, eu gosto de PHP, eu estou estudando Go, JavaScript. Então, assim, eu gosto de outras linguagens, mas eu sinto mais prazer em utilizar Pascal. Pascal é prazeroso, é bom, é legal. Eu acho, minha opinião. A Embarcadero tem todo o direito de cobrar o que for, é um direito dela. Eu, por não concordar, é uma coisa, mas eu respeito a opinião deles, como eles devem respeitar a minha. Então, eu critico a nível de preço, a forma que estão fazendo para vender licença. Eu, Alexandre Magno, mas concordo com eles em combater pirataria. Sim, deve combater. Todos nós devemos combater. Quem não se sente lesado quando você controla o produto e estão pirateando? Todo mundo, entendeu? Até quando a gente não atinge a gente fica ali tudo. Mas é o mal do brasileiro, entendeu? Mas por outro lado, eu sou criticado porque eu disse A, B, C, eu acho até graça quando eu escuto os áudios. Mas, galera, é prazeroso usar o Pascal. Eu, assim, fico triste com a decadência do Pascal. Assim, embora eu vou dizer, não tá... Caiu sim. Muita gente do Delphi migrou para o Lázaro por algumas políticas da empresa brasileira, a franquia brasileira, não é a empresa brasileira, a franquia que a representante no Brasil da Embarcadero, que as atitudes que estão fazendo, certo? Garanto que a própria Embarcadero, fora a matriz, se soubesse ou se sabe, vai ser curto, mas eu creio que não, certo? O modus operandi que estão sendo feitos para vender licença. Isso é ilegal, é feio, mancha a imagem da empresa, mancha a imagem do Delphi, certo? Mas cada um sabe o sapato onde aperta, né? Existe aquele negócio, enquanto existir besta, otário, que não conheça seus direitos, vão continuar caindo, certo? Mas a partir do momento que você conhece seus direitos
e seus deveres. Não é só conhecer os seus direitos e seus deveres. Aí a coisa muda. Infelizmente, o nosso país tem um sistema judiciário falido e corrupto. A realidade é essa. Mas não podemos perder a fé, certo? Sempre teremos que ter um pouquinho de fé que ainda existe uma luz lá no fim do túnel. Beleza? Eu acho que me estendi até demais aqui. Tudo. Sim, lembrei até o que eu ia falar referente aqui ao nossa item do Delphi, do Rossi aqui, né? Então, ó, hoje eu, Alexandre Magno, eu digo assim, eu, Alexandre Magno, porque não é Rossi que me banca, Rossi não me dá dinheiro, me ajuda a ganhar dinheiro, mas não me dá dinheiro. Fico feliz com o produto. A maneira de eu poder ajudar o Rossi é divulgando, é falando como eu venho falando, como elogiando, porque é um trabalho sério, certo? É um produto bom, é um produto que te dá confiança, é um produto que você não vai cair em pegadinha, que você vai divulgar e depois você vai ver que os autores eram malandro ou estavam usando de má fé. Não, até o presente momento fez sucesso, se enraizou aí no Brasil todo. Então, assim, a nível de Pascal é bem conceituado, bem respeitado, certo? E vai seguir isso. É muito bom ver isso, principalmente o produto brasileiro se destacando aí no mundo, né? No mundo todo aí, sendo badalado. Show de bola. Deixa até os parabéns à galera da Hashload aí, os autores do Rossi, que continue sempre assim. Mas eu vou dar o meu ponto de vista, né? Então, assim, o que eu aconselho a todo mundo, né? Crie sua camada de servidor HTTP, crie sua camada de rotas. Rotas, não é regra de negócio, certo? Porque quando você começa a engessar a regra de negócio dentro da camada das rotas, você sempre vai estar preso a isso. Então, não recomendo. Que é rotas. Aqui é rotas. Então aqui só referente à rota. Eu vou precisar um resultado de alguma regra de negócio. Aí você chama o HT. Você vai chamar o cara que é responsável pela sua regra de negócio. Então você tem a camada aqui de server, de controller, de framework, de não sei o que você quiser, mas isso aqui é a regra de negócio, RG, certo? Então aqui tem que sobreviver independente de que ferramenta você está usando. Aqui tem que conhecer regra de negócio. Então, se você fizer um pedido, me dá uma lista de pessoa. Você quer uma lista de pessoa de que tipo? Um stream, um JSON? Pronto, ele vai devolver o que você pedir. Eu não quero que aqui na regra de negócio você não vai devolver para um response. Não, aqui é devolver ser objetivo. Eu quero um JSON, então você vai receber um JSON, certo? Quem vai ser responsável se é a tua rota aqui é só responsável a rota. Então ele pede a resposta, faz uma requisição, tua regra de negócio devolveu em JSON, aí aqui ele vai montar o teu request, embute o JSON, devolve para o teu servidor HTTP, que devolve para quem chamou, certo? Então assim você tem 3 camadas, a camada do servidor, a camada da rota e a camada da tua regra de negócio. Porque eu sempre recomendo isso e sempre genérico? Porque amanhã ou do outro, se surgir um novo Rossi da vida aí se você fez engessado aqui dentro, como é que você vai mudar para o outro? Não tem como, certo? Mas quando você faz tudo na sua regra, você troca isso aqui como se troca uma camisa, certo? A sua regra de negócio sempre vai ser única, não muda. Mas a sua camisa, você pode botar uma camiseta, uma camisa de gola polo e fazer o que você quiser, certo? Então, siga sempre esse conselho. Vá lá. É um console? Beleza. Crio a casca do console, certo?
minhas rotas, onde seto minhas rotas, eu digo que vai ser, eu posso ter uma coleção de classes de rotas. Eu tenho aqui uma rota que faz para o meu aplicação, aqui uma lista de rotas para o meu estoque, uma lista de rotas para o meu financeiro, uma lista de rotas aqui para o meu mobile, uma lista de rotas aqui para emitir o que você quiser. Uma lista, essa lista sempre vai estar atrelada a um servidor HTTP. Esse servidor HTTP pode ser um console, pode ser um CGI, pode ser um Mod Apache, pode ser um VCL, pode ser um Daemon, enfim, pode ser qualquer coisa. Eu troco esse cara, as minhas rotas são as mesmas, como minha regra de negócio vai ser a mesma. Troquei de engine, agora não é mais ROS, agora vou usar o DataSnap. Pronto, o DataSnap vai ter o servidor dele HTTP e você vai ter a lista de rota, que é aquele modelo que o DataSnap usa. Quando dá uma sequência das rotas precisar de alguma coisa, ele vai buscar na minha regra de negócio. Minha regra de negócio vai devolver. Simples. A minha regra de negócio não conhece como é feita a rota. Ele só conhece o que foi solicitado. Me deu uma lista de produto no formato JSON. Me deu uma lista de produto no formato XML. Me deu uma lista de produto no formato binário. Me deu uma lista de produto no T-Dataset. Então ele vai fazer o que foi pedido. Mas ele não tem lá. Me deu uma lista de produto de um request, de um response. Ele não tem isso, porque request, response vai variar de que tipo de ferramenta você está usando. Então você é livre, a sua regra de negócio você constrói da forma que você quiser, desde que atenda somente aquilo que você vai definir, certo? Então você definiu. Aí eu tenho meus caras que vai fazer as requisições e tenho meu servidor HTTP. Meu servidor HTTP é aquele cara que chegou um request, vou repassar. Esse request é para quem? Qual de vocês aí está tratando do produto? Aí, ele, é só eu. Aí esse aqui vai tratar. Aí quer uma lista, vou passar para cá e daqui devolve, esse aqui devolve e aqui devolve. Então a mecânica é essa. Então crie camadas que eu chamo aqui, são classes separadas, são containers separados, são data models, do jeito que vocês quiserem fazer. Eu vejo muito a galera fazer isso aqui, ó, que, cara, é um sofrimento. Ele cria a lista de rotas, né? Aí criou um endpoint aqui, né? Aqui vamos supor que é o endpoint produto. Aí aqui tem o método que é o método anônimo desse endpoint. Aí o cara bota aqui select, open, cria o JSON, faz não sei o que, joga um JSON, cara, dentro daquele container de rotas. Aí surge um novo ferramenta aí para um DataSnap. Como é que ele vai migrar isso aqui? Porra, não posso porque tá engessado, que não sei o que. É igual aos finados Delphi 7. Muitos software legados não conseguem migrar para novo. Por quê? Porque tá engessado. Engessou demais, que tanta linha, tantas telas, que será que compensa fazer a migração ou criar outro mais organizado? Com certeza criar outro mais organizado. Pensem sempre nisso. O que custa você criar um container aqui? Aqui eu dou um open, faço o que quiser, cria query, não sei o que. Aqui vai devolver um JSON. Aqui já me devolve um JSON. Então aqui eu mato isso aqui. Surgiu uma nova ferramenta, cara, eu troco isso aqui. A minha regra nunca vou poder mexer. Então é o desacoplamento, certo? É o desacoplamento. Então única coisa que eu oriento, né? Porque cada um sabe o sapato onde aperta, cada um faz do jeito que você quiser. Outra coisa que eu vejo muita gente fazer, tá errado? Não, mas vai ter problema se um dia querer mudar? Sim, vai. Então ele faz a rota, né? Ele fez aqui a rota, a lista de rotas, né? Aí na rota,
toda rota tem o REQ, né? Que geralmente eu dou o nome de REQ, né? Que é de requisição, e o RESP, né? De resposta, que aqui é um TROS, né? TROS request, né? E aqui é um TROS response, né? Aí olha o pensamento do cara. Ah, eu vou desacoplar, né? Aí ele vai lá, cria a regra de negócio dele aqui, né? Aí cria por exemplo, um parâmetro, uma lista de produtos, né? Aí abre aqui para receber um parâmetro. Qual é o parâmetro que ele está passando para cá? Um TROS request. Passou um TROS request para cá. Aí aqui dentro ele vai destrinchar dentro dessa variável que recebeu. Ah, veio no parâmetro, veio no query, veio... Cara, você trocou 6 por meia dúzia, certo? Porque tua regra de negócio sempre vai ter dependência desses caras. Sempre. Você engessou, você só trocou de lugar, você tirou o código que estava aqui dentro de um endpoint e jogou para o outro canto. Mas continua engessada, porque você passou dependência da ferramenta que você está usando. Está engessado. Então, como eu faria? Como a gente faz? Primeiro eu crio a minha de rota, crio minha regra de negócio. Se eu vou usar uma lista aqui de produtos, eu vou ter um parâmetro. Quais são os parâmetros que eu vou buscar? Ah, vou buscar por ID. ID é do tipo inteiro, por exemplo. Aqui na minha rota, eu vou pegar o meu request, vou separar o cara que veio com o item do ID e na chamada desse cara eu já passo o ID no formato inteiro, que é nativo da IDE, nativo da linguagem, né? Inteiro, string, date, float. Então eu já passo para cá e não passo um TROS request. Certo? Não passa o TROS response. Aí o cara tem vezes que faz aqui um select, aí manda o T-response para botar aqui um status code aqui, porque eu não consigo colocar um status code se não for aqui, eu tenho que passar uma res para botar o status code. Cara, cria uma variável, passa a variável como parâmetro e o retorno você pega a variável aqui e passa aqui. Mas você não engessou o seu programa. O que trata de ROS está aqui. O que trata da sua regra de negócio está aqui. Entendeu? Pense, comece a raciocinar. A mania do Delfeiro é que gosta só de código. Ele gosta de pegar código de outros, pronto. Cabeça de programador é diferente de uma do outro. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Tudo. Entendeu? Então, fique ligado nisso. É um conselho. É o absoluto? De jeito nenhum. Vocês vão escolher a maneira que vocês quiserem. Eu estou dando uma orientação. Uma opinião minha. Muitos podem até nem concordar, certo? Mas cada um tem sua opinião. Cada um tem o seu ponto de vista. Uma coisa eu garanto a qualquer um. Se você criar o seu servidor, vou chamar aqui seu service, que são suas rotas e sua regra de negócio separada, sem estar engessado, certo? Garanta você que se surgir outra framework ou ferramenta pica das galáxias aí, você trocar isso aqui, você vai fazer a troca num tempo mais rápido do que você fez daquele conceito engessado. Isso aí eu garanto. Então, quando você faz bem estruturado, você foge desse engessamento, dessa dependência, certo? Então, sempre faça o mais desacoplado possível. Você ganha amanhã. Você escreve mais hoje, sim. Que a galera do Delphi não gosta de escrever muito, certo? Então assim, foge do natural, né? Porque tá escrevendo demais, porque tem preguiça de escrever. Mas uma coisa tenha certeza, se você escrever mais hoje, amanhã você vai ter mais tempo para desfrutar do benefício que você tem do seu produto. Se você escrever pouco,
amanhã você não vai ter tempo para se beneficiar, porque lá atrás você foi preguiçoso em escrever mais coisas, em pensar, em raciocinar, em separar, certo? Você vai ter mais trabalho. E aquele que escreveu mais antes, tá ali, tá lá na praia de óculos escuros, tomando solzinho, uma cervejinha, certo? E aqui você quebrando a cabeça sábado, domingo, porque fez uma coisa, seu cliente, enfim, em situações que pode ocorrer. Beleza? Esse vídeo já ficou grande demais, falei demais, certo? Peço desculpa aí se eu ofendi de alguma forma alguém, não é meu intuito, é meu ponto de vista. Vocês podem concordar ou não, assim, mas eu tento mostrar uma forma melhor para que você sofra menos no futuro, certo? Segue quem quer, faz quem quer, usa quem quer, certo? Mas pense, analise. Às vezes a verdade dói no primeiro impacto, mas amanhã a verdade sempre prevalecerá. Quase que não sai. Vocês vão dar razão, beleza, cara? Valeu, meu muito obrigado e até a próxima.